que sigamos a nossa consciência, que tenhamos a libertação em nossos corações, que vençamos através da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, forças infinitas ligadas ao bem. Vamos verticalizar nossa coluna, sentir nosso ser e partir para momentos mais profundos e sinceros. Feche os olhos, concentre-se. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada, pelo Evangelho de São Marcos. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então Jesus, ele tinha intuição. Ele sabia o que ia acontecer e tudo que se passaria. Jesus era um ser elevado espiritualmente, por isso a sua energia, a sua consciência, a sua percepção estava sempre à frente. Que Jesus nos ilumine e nos desperte para sempre, eternamente. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz.
A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo, vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos qualquer que eles pedissem.
Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso.
E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venha para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro, tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando, penetrando nossos corpos, a frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Flexiona, sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina sua mente, a sua inteligência. Flexiona, lava todo o braço esquerdo e mão, lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando seu caminho. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada, de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais. Erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Que sigamos a nossa consciência, que tenhamos a libertação em nossos corações, que vençamos através da luz, do amor, da verdade, da justiça, do perdão. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, forças infinitas ligadas ao bem. Vamos verticalizar nossa coluna, sentir nosso ser e partir para momentos mais profundos e sinceros. Feche os olhos, concentre-se. Vamos ler agora a Bíblia Sagrada, pelo Evangelho de São Marcos.
Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então Jesus, ele tinha intuição. Ele sabia o que ia acontecer e tudo que se passaria. Jesus era um ser elevado espiritualmente, por isso a sua energia, a sua consciência, a sua percepção estava sempre à frente. Que Jesus nos ilumine e nos desperte para sempre, eternamente. Amém. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos. Então, aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas
escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então, Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja, que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Deus Pai, Deus Filho, Divino Espírito Santo, vinde a nós, vinde a nós, vinde a nós. Relaxemos nosso corpo. Vamos soltar e relaxar bem as pernas, os braços, os ombros, a coluna, suavizar o rosto e vamos pensar em Deus. Hoje vamos ler o livro da Bíblia Sagrada. Feche os olhos, relaxe seu corpo e ouça. Jesus perante Pilatos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra. Tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vê quantas acusações te fazem. Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizesse como de costume. Pilatos lhe respondeu, dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas esses incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então deste a quem chamais o rei dos judeus? Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? Mas Pilatos lhes perguntou: que farei então
deste a quem chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal fez ele? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás, após mandar açoitar a Jesus. Entregou-o para ser crucificado. Então, nessa história, Jesus sofreu demais, foi crucificado, preso, condenado pelo povo. Que a força infinita de Jesus, de Pilatos, de todos os seres de luz nos envolvam, nos protejam e nos iluminem por toda a eternidade. A força bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo se torna presente em todos nós. Que assim seja. Mãe Santíssima, rogai por nós. Rogai por nós. Que a luz bendita nos proteja e nos ilumine, nos guarde e nos dirija para toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venha para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos. Vamos suavizar nosso corpo, endireitar bem a coluna, soltar os ombros, suavizar o rosto, entrelaçar as mãos, encostando os polegares, separar os pés no chão, suavizar. Hoje vamos ler a Bíblia Sagrada. Feche seus olhos. Vamos estar lendo o Evangelho de São Marcos.
Então aqui vamos ler um trecho do Evangelho de São Marcos. Jesus entregue aos soldados. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Simão leva a cruz de Jesus. Obrigaram Simão Cireneu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. A crucificação. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele, porém, não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. Por cima estava em epígrafe a sua acusação: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Então Jesus teve uma morte bem triste e dolorosa. Que Deus nos ampare, que Deus nos guie, que Deus nos dirija, que Deus realize todo o bem em nossas vidas. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males passados, presentes e futuros. Que assim seja. Que a luz do Cristo vibre em nós, esteja em nós, por toda a eternidade. Amém. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galiléia. Espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah,
Que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viesses para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venham para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro, tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando, penetrando nossos corpos, a frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Flexiona, sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina a sua mente, a sua inteligência. Flexiona, lava todo o braço esquerdo e mão, lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando o seu caminhar. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada, de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais. Erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave,
Entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viesses para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venham para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro. Tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando, penetrando nossos corpos. A frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Flexiona. Sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina sua mente, a sua inteligência. Flexiona, lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando seu caminhar. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais.
erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venha para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro. Tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando, penetrando nossos corpos. A frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Flexiona. Sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina a sua mente, a sua inteligência. Flexiona, lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo,
laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando seu caminhar. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais. Erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Não, espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas, que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venha para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro. Tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando
penetrando nossos corpos. A frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Fricciona. Sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina sua mente, a sua inteligência. Fricciona, lava todo o braço esquerdo e mão. Lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Fricciona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando seu caminhar. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada, de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais. Erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Não, espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Jesus tinha um poder maravilhoso. E esse poder é descrito no Evangelho de São Lucas.
que é um evangelho especial, maravilhoso. Que a luz, a força, o amor, o poder, a ternura e a fé venha para nós. Que assim seja. Na grande cachoeira dourada, milagrosa e sagrada, vamos flexionar as mãos e sentir a luz dourada. Lavar o rosto, os olhos, a testa, o chakra frontal, maçãs do rosto, maxilar superior e inferior, os ouvidos, as têmporas, o coronário, todo o cérebro, tocar as cervicais, garganta, os ombros. A luz dourada vai passando, penetrando nossos corpos. A frente do corpo, as laterais do nosso corpo, luz dourada, os quadris, a coluna, os rins, os pulmões, tudo vai ficando dourado. Flexiona, sente que a luz dourada penetra seu cérebro, ilumina a sua mente, a sua inteligência. Flexiona, lava todo o braço esquerdo e mão, lava todo o braço direito e mão. Inspira, expira, toca mais uma vez a frente corporal, colocando nela a luz dourada. Flexiona, mãos de luz, mãos que curam. Toca as coxas em cima, embaixo, laterais externas, laterais internas. Toca bem os joelhos, facilitando seu caminhar. Pernas, barriga das pernas, tornozelos, dorso dos pés, planta dos pés. Todo o seu corpo está coberto de energia dourada de uma forma serena. O sangue, os músculos, os nervos, os ossos recebem essa energia. Há uma purificação total. Inspira, expira. Inspira, expira. Luz dourada purifica todas as suas células. Ela te renova. Agora vamos fazer a limpeza áurica com a energia dourada e com a respiração, em 2 movimentos, verticais e horizontais. Erguendo os braços. Agora, movimentos horizontais. Isso. Todos os seus corpos são purificados, energizados, fortalecidos. Juntando as mãos em prece, agradecemos imensamente realizar essa vivência. Vamos fazer o nosso pedido. O que precisamos agora? Que assim seja. Namastê. Com a coluna ereta, relaxar os quadris, os ombros, o pescoço, deixar seu rosto suave, entrelaçar as mãos, encostando os polegares. Vamos suavizar mais e mais todo o corpo. Vamos ler um trecho da Bíblia, do Evangelho de São Lucas. Jesus volta para Galileia. Não, espere aí. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. Desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo,
e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Viesses para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: Que palavra é esta, pois, com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos e eles saem? E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança.